Seja bem-vindo ao Meu Inglês, eu sou Tamara. Hey there, eu sou Josh e hoje temos uma lição English 101. E a gente tem uma situação bastante engraçada, né? É tipicamente o que um homem faria sem as ferramentas corretas, né? Esse diálogo ele traduz aquele ditado em português: quem não tem cão, caça com gato. Você já vai entender por quê. Nós temos uma keyword. E a nossa palavra-chave é hammer. Hammer. Isso, preste atenção com o H, hammer. Que significa martelo. É isso aí, hammer. Então agora vamos martelar o diálogo. Ok, mas cadê o martelo? Diálogo primeira vez. What are you doing? Why aren't you using a hammer? Because I don't have one. Diálogo segunda vez. What are you doing? Why aren't you using a hammer? Because I don't have one. E estamos de volta com você e agora vamos fazer a tradução do diálogo. What are you doing? O que você está fazendo? What are you doing? Why aren't you using a hammer? Por que você não está usando um martelo? Why aren't you using a hammer? Because I don't have one. Porque eu não tenho um. Because I don't have one. E realmente, quando um homem não tem a ferramenta correta, ele pega qualquer coisa para terminar o trabalho. A ponta da faca, uma Ele- pedra. Não importa, ele precisa martelar alguma coisa, vai pegar qualquer coisa para terminar o trabalho. Agora vamos fazer o breakdown do diálogo para você. A Grace chega em casa e vê o Jim fazendo algo que ela achou estranho. Então pergunta: o que você está fazendo? What are you doing? Essa é uma pergunta no Present Continuous que se deve guardar como um todo. Exatamente. Vamos analisar a forma dessa pergunta. O que What você está? are you? Observe que o verbo to be, ser ou estar, vem antes do sujeito. What are you E o verbo principal, seguido de ing. doing? What are you doing? E ela segue fazendo uma segunda pergunta. Por que você não está usando um martelo? Why aren't you using a hammer? Bom, o Jim está martelando algo sem usar um martelo. Então ela quer saber por quê. Why? E esse é o nosso tópico gramatical da lição, que é o uso de Why? e. Because. Why nós usamos para fazer perguntas. E because para respondê-las. É isso aí. É bastante simples, não tem mistério. Só observe que em português nós temos porquê separado na pergunta Why? e porquê junto na resposta. E é a mesma palavra que em inglês é. Because. E temos aqui uma pergunta no Present Continuous, só que na negativa agora. Vamos observar. Começamos com a question word. Por quê? Why Você não está. aren't you Agora temos o verbo to be, ser ou estar, contraído. are Mais not aren't o sujeito you usando o verbo principal com ing. using? Why aren't you using Por que você não está usando o quê? Um martelo. a hammer? E hammer é a nossa palavra-chave dessa lição. Hammer, que quer dizer martelo. E nesse caso está sendo usado como um substantivo. Hammer, martelo, a hammer. Mas a gente pode usar a mesma palavra como um verbo, to hammer. Que significa martelar. E hammer é a palavra do nosso lab. E tem vários significados lá para você. Então não deixe de clicar para aprender tudo sobre hammer. Agora vamos rever as perguntas que a Grace faz para o Jim. What are you doing? Why aren't you using a hammer? E o Jim responde: porque eu não tenho um. Because I don't have one. E está aqui a outra parte do nosso grammar point. Because. Because, que é o que a gente usa na resposta para dizer o porquê de alguma coisa. E ele diz: porque o quê? Eu não tenho um. Because I don't have one. Temos uma frase na negativa. Eu não tenho. I don't have. E nós temos aqui don't, que é a contração de Do mais not. e o verbo no infinitivo sem o to. I don't have. E observe que ele diz
I don't have one. Mas o que ele poderia ter colocado no lugar desse one, Josh? Because I don't have a hammer. Então, para não repetir a hammer, a gente pode usar one. Exatamente. Tamara, why aren't you using a pen? Because I don't have one. Viu como é fácil? Muito, né? Agora vamos ver mais alguns exemplos usando a question word why. E respondendo com because. Por que você está atrasado? Why are you late? Porque eu perdi o ônibus. Because I missed the bus. Por que ela está chorando? Why is she crying? Porque ela foi demitida. Because she was fired. E o nosso exemplo do diálogo? Por que você não está usando um martelo? Why aren't you using a hammer? Porque eu não tenho um. Because I don't have one. E como eu já disse, quem não tem cão, caça com gato. Quem não tem martelo, Martela com uma martela pedrinha. com qualquer coisa. Está certo, terminamos aqui mais um breakdown e agora vamos ouvir o diálogo mais... 2 vezes. Vamos lá. Diálogo, terceira vez. What are you doing? Why aren't you using a hammer? Because I don't have one. Diálogo, quarta vez. What are you doing? Why aren't you using a hammer? Because I don't have one. Ok, estamos de volta. E como sempre, agora nos nossos Cultural Notes, nós trazemos algo diferente entre o Brasil e os Estados Unidos. E com relação aos concertos domésticos, Josh, tem uma diferença, não tem? Eu acho que tem. Eu percebo que aqui, por exemplo, não existe tanto desse negócio de fazer os reparos, os consertos sozinho. Normalmente a gente chama alguém que vem, conserta, o bombeiro, por exemplo, que vem e conserta tudo direitinho. Mas lá nos Estados Unidos, você deve ver isso em filmes, na televisão. O homem de casa, ele sempre tem ou uma caixa de ferramentas, ou um quarto só para as ferramentas, ou uma parede inteira na garagem só para as ferramentas. A gente gosta de fazer os consertos nós mesmos. E eu queria aproveitar agora para falar um pouco sobre as ferramentas. No nosso diálogo já vimos martelo, que é... Hammer. E usamos o hammer para quê? To hammer nails. Nails, que são pregos. E para falar chave de fenda, Josh, como é? Screwdriver. Screwdriver. E como já vimos, o hammer hammers nails e o screwdriver screws o quê? Parafusos. Screws. Então, seguindo a lógica, podemos dizer que o martelo está para o prego, assim como a chave de fenda está para o parafuso. A hammer is to a nail as a screwdriver is to a screw. Então, acabamos de terminar de parafusar essa lição e vamos deixá-lo com um task E nossa tarefa de hoje vai ser mandar uma pergunta com why. e uma resposta usando o because. Beleza, então I'll see you next lesson. Obrigada por ouvir e até a próxima! Bye bye.